Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje o assunto é muito interessante. Um homem da cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, carregou uma cruz de aproximadamente 20 quilos. O homem este, que não se identificou, ele carregou uma cruz pelas ruas da cidade até o ponto mais alto do bairro de Santo Antônio, pedindo a Deus para que mandasse chuva naquela região, chamando a atenção dos olhares de Deus para aquela cidade, né? E após fazer todo esse ato de sacrifício, onde pessoas, com certeza alguns olharam, julgaram, por que ele está fazendo isso? Esse homem deve ter algum problema, com certeza. Outros se mostraram indiferentes ou positivamente àquela situação. A gente não sabe o coração de cada um, mas Deus sabia o que aquele homem estava fazendo. Isso é que importava. Passou-se algumas horas após ele ter colocado a cruz, ter feito todo aquele sacrifício nas ruas da cidade, e a chuva chegou. Pessoas foram registradas em prantos, de joelhos no chão, né, agradecendo, né, e foi visto, inclusive, na previsão do tempo, chuvas vindouras para aquela região. Além do que já estava caindo, mais chuvas estavam para cair. E aí, o que me pegou no vídeo foi quando ele foi entrevistado enquanto carregava a cruz. Ele foi perguntado: qual é o motivo de você estar fazendo isso? E ele respondeu: o motivo tem números. Aí o repórter: é água? Aí ele falou: eu já respondi. O homem esqueceu de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós. E aí foi quando ele já estava subindo a rua, né, de Santo Antônio, para colocar a cruz no ponto mais alto da cidade, e passou-se algumas horas e caiu a chuva, veio a chuva. Mas o que me pegou nesse ponto, o que me pegou em toda essa história, que eu comecei realmente a me emocionar quando eu ouvi, foi quando ele disse que o homem se esqueceu de Deus e que ele tem misericórdia de nós. Por quê? Eu tenho refletido bastante ultimamente a respeito do que ele falou. O homem, ele esqueceu de Deus. O homem, ele é puramente uma imagem da criação de Deus. O homem, ele representa a ideia mais pura do coração do Pai no quesito relacionamento, no quesito intimidade. Ele criou o homem para ter intimidade com ele. Só que o homem, por ter livre-arbítrio, escolheu o mal. Escolheu perversamente no seu coração intentar contra Deus. Não diretamente, talvez, né, uma vez que a Eva foi enganada pela serpente, mas que no coração, obviamente, passou um sentimento de que, calma aí, eu posso ser como? E por que eu não posso? Será que Deus está escondendo algo? E como Deus já sabia de tudo, ele, ao criar o ser humano, ele já sacrificou o seu filho, porque ele já sabia do que estava por vir. Mas onde eu quero chegar? E por que eu estou refletindo nisso tudo? O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem está no mundo porque passou no coração de Deus um desejo de ter relacionamento vivo com alguém que ele pudesse se relacionar, que tivesse consciência, que tivesse personalidade, que tivesse autonomia sobre seu próprio ser. Tanto que, no mundo animal, nós somos os únicos que temos consciência do que é certo e que é errado. Temos capacidade cognitiva e intelectual para fazer coisas que os outros animais não conseguem. Como falar, estudar, dirigir, né, criar coisas, destruir coisas. O ser humano, ele é complexo. O ser humano é uma obra-prima. E aí eu vejo que quando a frase, o homem se esqueceu de Deus e que Deus tem misericórdia de nós. Vamos tentar a parte A da frase. O homem se esqueceu de Deus. O homem, ultimamente, ele está mais preocupado em se portar perante uma situação presente
perante uma sociedade que lhe cobra algo do que realmente Deus. O que ele está preocupado não é com o que Deus vai fazer com ele, o que Deus acha dele, o que Deus quer para ele, mas o que ele vai oferecer momentaneamente a uma sociedade, nem que seja de aparência. Você não precisa ser, você só precisa parecer ser. E isso, ao mesmo tempo, me gera muitas perguntas. Por que o homem se sujeita a viver uma vida de aparência quando a gente pode ser aquilo que nós fomos chamados para ser? Por que eu vou me sujeitar a ficar distraído numa realidade imaginária que só existe na minha mente ou que só existe na visão das pessoas, porque a realidade ela destoa muito do que as pessoas de fato estão enxergando de mim? Se eu posso ser algo incrivelmente maior, incrivelmente acima do que eu estou modulando hoje. Eu vi uma frase hoje inclusive mesmo que eu estou gravando esse vídeo, que é como se as pessoas que não descobrem o porquê de estarem aqui, ou que se esquecem da existência de um Deus vivo, que se aplica perfeitamente, é como se as pessoas passassem a vida sentada em cima de um baú, onde dentro desse baú tem pedras preciosas, ouro, talentos, dons, sementes, de tudo quanto é tipo, diversas coisas, e passassem a vida pedindo esmola. O homem se esqueceu de Deus. Deus já deu tudo pra gente. Deus já deu um cérebro, consciência. Deus já deu tudo que a gente precisava ter. A gente pode buscá-lo. Ele entregou o seu Filho. Ele entregou Jesus Cristo. Tem algo mais precioso do que você entregar a alguém que remiu o pecado da humanidade só por amor a nós? Isso é a maior prova de amor. Deus fez isso. Deus, ele entregou algo preciosíssimo por nós. Eu não entendo o amor de Deus, mas eu estou em busca de conhecê-lo todos os dias, porque eu sei que é verdade. Eu sei que esse Deus, ele me ama infinitamente e que ele está disposto a lutar as minhas guerras, e eu estou disposto a ser fiel a ele. Então, quando eu entendo isso, eu passo a ver que eu já tenho tudo. Jesus, aceitei Jesus. Ele morreu por mim, hoje está vivo ao lado do Pai, no maior lugar de honra no céu. E eu já tenho os talentos, os dons, o celular, a internet, e eu só preciso falar a mensagem do Pai. Então, o que eu tenho que me atentar nesse vídeo aqui, que eu quero que vocês se atentem nesse vídeo? O homem se esqueceu de Deus? Fato. Cada vez temos visto a sociedade caminhando para um lugar não muito bom. Mas é profético, é bíblico, isso aconteceria de qualquer forma. E o ser humano, desde que o pecado entrou no mundo, é assim. Ele se faz ausente de Deus, porque o pecado nos afasta do Pai. Nós não nos vemos na capacidade de estar à altura de Deus. Então, para não tentar algo que a gente não consegue alcançar, a gente prefere nem tentar. E, às vezes, o excesso do pecado, ou até mesmo a forma como a gente enxerga Deus, não é muito legal, porque é deturpada. A gente vive numa dimensão completamente diferente do que Deus vive. E Deus sabe disso, mas ele já fez a parte que ele tinha que fazer, né? Ele entregou o Filho dele a uma sociedade que não queria saber dele. Logo, a nossa parte agora é buscá-lo, porque só quem tem a perder é a gente, não é o Senhor. Aquilo que aquele homem fez, colocando uma cruz nas costas e carregando pela cidade, e logo após vendo chuva, só reafirmou o carinho de Deus por aqueles que têm coração sincero. Deus ali não queria talvez um sacrifício, porque o maior sacrifício já foi pago por Jesus, né? Se ele orasse de todo o coração, Senhor, traga chuva, Deus atenderia. Mas Deus viu naquele homem algo grandioso. Ele falou, caramba, ele entendeu tudo. Quando a gente entende que a nossa vida, que estamos aqui não é por nós, ninguém pediu para nascer, ninguém me colocou aqui, né? Eu não sou fruto da imaginação de ninguém, mas de um Deus vivo. Cadê esse Deus? Quem é esse Deus? Por que ele me trouxe e o que ele quer para mim? São perguntas que você tem que se fazer, que eu me faço. Então, por quê? Por quê? Sabe? Isso é muito lindo.
Então, sim, o homem se esqueceu de Deus, mas não necessariamente o homem precisa viver no esquecimento. O homem pode e deve buscar a Deus agora, nesse exato momento, hoje, para ontem, se quiser. Porque Deus é vida e Deus é relacionamento. Deus é vivo. Ele preenche o que nada pode preencher. O excesso de redes sociais, distrações, entretenimento e qualquer outro tipo de futilidade ou vício, ele vem, na verdade, numa tentativa desesperada de preencher um vazio que o ser humano não sabe como preencher. Por isso que a gente vê muitas pessoas doentes e se matando. Porque as pessoas elas acabam por chegar em níveis que elas não sabem lidar. Não sabem lidar. Só quem pode preencher isso é o Senhor Jesus. E tem relatos diversos de pessoas que comentam exatamente o que eu estou falando. Certo? Então, o que mais a gente pode agora para a segunda parte da frase, que Deus tenha misericórdia de nós. Essa parte da frase é puramente verídica, porque quando a gente fala que Deus tenha misericórdia de nós, a gente sabe que Ele tem. Mas eu quero frisar para vocês a importância de ter Deus na vida de vocês. A gente não deve ter Deus para apoiar nele os nossos desejos apenas, as nossas ambições, nossos planos, mas viver a vida com Deus. Ou seja, ter uma vida na vida. Deus é vida. Deus ele é um ser que é maravilhoso. Um ser que é inexplicável. E só se explica o inexplicável quando a gente vive aquilo que ninguém consegue explicar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém. Porque eu tenho certeza que Deus falou com você, tá? Então, esteja ligado, eu estou orando, pedindo aqui ao Senhor que esse vídeo chegue naqueles que precisam ouvir essa mensagem. Porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde cada vez mais se tornará mais difícil. E aqueles que não tiverem a verdade e não entenderem o que é a verdade, viverão e passarão por momentos não muito interessantes de serem vividos. A verdade esteja convosco, que o Deus de Israel os abençoe, o Deus vivo abençoe a sua casa, abençoe a sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus, e que você tenha uma excelente semana. Se gostou do vídeo, compartilhe com alguém, como eu já disse, curta o vídeo, se inscreva no canal e eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau.